2020. Se você pudesse observar as coisas de cima, veria as pessoas imersas na mesma rotina, dia após dia, em uma frequência cada vez mais acelerada. Eu vivia preso na rotina, como a maioria das pessoas. Então era de trabalho para casa, casa para o trabalho. Eu estava fazendo cursinho para vestibular e eu passava a maior parte do tempo estudando. Eu estagiava durante o dia e estudava à noite, fazia curso técnico em administração. Cuidar da família, cuidar do filho, o trabalho principalmente. E então, o mundo parou. Se você pudesse observar as coisas de cima, veria do lado de fora as ruas vazias e do lado de dentro corações cheios de incertezas, dúvidas e medo. Então era um tempo de incerteza, de medo e foi difícil, né? Porque a maioria das pessoas nunca tinha enfrentado isso antes, eu nunca tinha visto isso antes, então foi algo totalmente novo e assustador. Ver tudo fechar, as ruas ficarem vazias, as pessoas pararem de sair de casa. Era um ano focado no vestibular e eu não sabia mais se ia ter o vestibular. Aí a pandemia parou minhas atividades totalmente, né? Eu trabalho com táxi e eu tive que parar. A dúvida se aquilo ia ser passageiro ou não, quanto tempo ia durar. Dizem que o tempo é precioso, mas descobrimos que os abraços, as companhias e as celebrações também são. Sair com os amigos ou então eventos de família, festas de aniversário que a gente não fazia mais. Então eu imaginei que eu iria ver meus filhos na semana seguinte e acabou demorando 2 meses por conta da pandemia. O que me fez buscar Deus foi sentir que sozinha eu não conseguiria resolver os meus problemas. Velhos e jovens, ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, todos foram pegos de surpresa por um vírus que não tinha discriminação alguma. E todas as notícias ruins que estavam acontecendo estavam me fazendo ficar estático, sem ação, sem reação. Isso estava me fazendo muito mal. A Covid-19 se espalha de forma mais rápida, é mais fatal e não tem remédio nem vacina. Uma corrida a vários supermercados. Comerciantes estão sentindo na pele a crise econômica causada por essa pandemia. A violência doméstica saltou 5 vezes no período da pandemia. Mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. Mas o que nenhum noticiário falou é que, quando as trevas são mais densas, a luz brilha mais forte. Nossa, eu me senti muito renovada, assim. Nossa, pensar que eu tava nascendo para uma nova vida. Então a Poliana de antes não existia mais. Foi um sentimento de renascimento, muito decidido, tinha muitas convicções, foram dadas pela ajuda das pessoas, pela palavra de Deus. Principalmente, antes de ser batizada, eu tinha muito medo das coisas. Medo do amanhã, medo de estar distante de Deus, medo do inferno até, medo de muitas coisas, tudo me deixava apavorada. Mas depois de me batizar, esses medos foram desaparecendo, porque eu comecei a perceber que, tendo Deus, eu estava num relacionamento seguro. Ser acolhida por pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram pessoalmente e estavam totalmente dispostas a me ouvir, a me entender, a me apoiar e me orientar, né, segundo a Bíblia. E foi nesse período que eu comecei a enxergar as coisas que eu precisava mudar no meu coração e o quanto eu realmente estava distante de Deus. E focasse no essencial, que é a Bíblia. O mundo parou, mas o reino se moveu. Se você pudesse observar as coisas de cima,
ver incerteza se transformar em esperança, a dúvida em confiança, o medo em fé. Foi durante esse período, estudando a Bíblia, vendo as coisas que eu precisava mudar no meu coração, que eu pude ver todas essas incertezas que eu tinha se transformarem em esperança. A internet derrubou fronteiras, separados fisicamente, porém mais unidos do que nunca. Em 2021, se você pudesse observar as coisas daqui de cima, veria um reino que não para de se mover. Veria também que os olhos das pessoas estão presos em seu arredor. Melhor mesmo é ter seus olhos comigo, nas alturas. Uau, que vídeo incrível hemos acabado de ver. Eu fiquei super animado de ver tudo que Deus está fazendo ao redor de América Latina. Estamos super animados. E meu nome é Raul Moreno e esta é minha incrível esposa, Linda. Linda por dentro e por fora e por nome. Mas nós juntos queremos dar o bem-vindo a todos vocês na Conferência Sul-Americana das Missões nas alturas. Estamos muito animados. E quero ler uma escritura para nós hoje à noite. Em Salmo 102, versículo 19, a Bíblia fala uma escritura muito boa que tem que ver com as alturas. Fala: do seu santuário nos céus, nas alturas, o Senhor olhou dos céus e observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar, olha isto, os condenados à morte. Das alturas, Deus vê o sofrimento do mundo e Ele quer salvar. E é isso que nós queremos fazer como discípulos de Jesus. Aqui vai falar Linda agora. A Conferência Sul-Americana não só embarca as igrejas aqui do Brasil, que é São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, mas também junto com as igrejas de Santiago, Chile, de Bogotá, Colômbia, Lima, Peru, Cidade de México, México, Monterrey, México e também Cochabamba, Bolívia. Amém. Sim, uau! E isso é só o princípio. O alvo é chegar a todos os países de América Latina e vamos chegar. E não somente isso, a cada cidade principal de cada país. Estamos muito animados de ver o que Deus vai fazer em toda a América Latina. Então, estejam preparados, a conferência vai ser incrível. Vamos ter pregadores e pregadoras de todas as igrejas que temos representadas em América Latina. Então, irmãos, amo muito vocês, Linda, eu amamos muito vocês, mas temos que começar com uma oração a Deus. Vamos orar. Pai no céu, estamos tão animados dessa conferência nas alturas, porque o Senhor é bom e o Senhor quer ver o maior número possível salvo. Pai, te amamos, esteja conosco em toda a conferência, que vai ser incrível, Pai. E oramos tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Raul e Linda, por nos darem boas-vindas. Sim, estamos aqui, irmãos, para falar sobre o sorteio. Então, sem dúvida, teremos um grande banquete espiritual hoje à noite e durante todo o fim de semana. Mas algum de nós terá a chance de ter um banquete físico em casa. Então, amanhã, na sessão da manhã, eu e o Luiz estaremos ao vivo fazendo o sorteio. Não se preocupem, todos os que fizeram inscrição para a conferência já estão por tabela inscritos no sorteio. Mas fica como um aviso, se você não se inscreveu ainda para o sorteio, nós vamos deixar o link em aberto até hoje à meia-noite.
Então fiquem animados, porque até hoje ainda dá tempo de participar do sorteio e poder ser o vencedor. Nos vemos amanhã. Boa noite, família! Meu nome é Vaitza Amaral e junto com meu incrível esposo Túlio Amaral lideramos a igreja de Bogotá, Colômbia. E esse é o momento das boas notícias! E cada ano, como Movimento Internacional de Igrejas, temos um tema. E o ano de 2020 foi sobre sonhos e visões. E vamos ver uma retrospectiva de tudo que Deus fez poderosamente na América Latina. E vamos começar com a Igreja de São Paulo, Brasil, liderada por Raul e Linda Moreno. Começando com a incrível Conferência Sul-Americana com o tema Abra os Olhos, realizada em fevereiro, onde encontramos irmãos de toda a América Latina, como Chile, México, Peru, Colômbia e não só isso, outras partes do Brasil. Saímos inspirados com todas as pregações que nos encheram de fé e também com as 10 batismos e 4 restaurações. Além disso, tivemos nessa conferência a implantação da Igreja de Campinas, a última implantação antes da pandemia começar, liderada por nossos queridos amigos Luiz e Maria Luísa Malaquias, que se casaram no início do ano depois de 3 anos em um relacionamento puro aos olhos de Deus. Eles fizeram um incrível trabalho com 6 almas sendo salvas, levando esperança para o interior de São Paulo. Sigam orando por Campinas. Também aconteceu um incrível evento para nós mulheres. A incrível conferência de mulheres chamada Conectadas, onde contamos com a participação de mulheres maravilhosas de diferentes lugares do mundo, sendo elas Patrick Smelly, da África, Carrie Willis, da Oceania e Shay Sears, da América do Norte. Elas nos inspiraram compartilhando seus testemunhos e nesse mesmo dia tivemos 13 almas sendo unidas à família de Deus, 8 batismos e 5 restaurações. E esse trabalho unido com a Igreja do Rio de Janeiro, que nessa conferência tivemos 4 mulheres fazendo de Jesus o seu Senhor. E nossa Igreja Irmã do Rio de Janeiro, liderada por Caio e Carol Costa, também tiveram sonhos realizados por Deus, com as 22 adições e pela graça de Deus, nossa irmã Camila está grávida e espera seu primeiro filho, o primeiro bebê da Igreja do Rio de Janeiro. Que alegria! E um grande testemunho de fé foi do pai do Raul Moreno. Raul orou 23 anos pela salvação dos seus pais. Mas no ano de 2020 algo aconteceu. O senhor Raul foi diagnosticado com um tumor na cabeça. Raul rapidamente foi a Miami para estar ao lado do seu pai, que viveu a vida toda como um ateu. Mas como João 9 diz, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E sem dúvidas, Deus usou para amolecer o coração do pai do Raul. Semanas depois, senhor Raul decidiu estudar a Bíblia e dia 21 de maio, Raul, filho, batizou o seu pai, Raul, pela graça de Deus. Felizmente, senhor Raul foi para a glória com Deus. E vamos com boas notícias da Igreja de Santiago, Chile, liderado pelo incrível casal Alfredo e Alejandra Anucci. A igreja começou o ano cheio de sonhos e visões para Deus também. Mesmo em março, começando a quarentena, frequentemente tinham mais de 70 estudos bíblicos acontecendo. O fruto disso foram as 52 adições no ano de 2020. Também tivemos o casamento de Cristóvão e Silvana. Ambos terminaram essa carreira na Universidade Católica e decidiram ser treinados em tempo completo para o ministério e ajudar a igreja em Santiago, liderando o ministério universitário. E uma história em especial foi a de Diego e a sua família.
Diego, universitário da Universidade do Chile, estava estudando literatura inglesa quando um discípulo compartilhou sua fé com ele antes que chegasse a pandemia. E eles puderam fazer seus estudos bíblicos de maneira virtual. E assim que abriu um espaço na quarentena, Diego viajou a Santiago, já que vivia fora da cidade, e foi batizado. Sua decisão inspirou seu pai Maurício e logo depois a sua mãe a estudar a Bíblia com Alfredo e Alejandra. E meses depois eles foram batizados também, cheios de convicções para Deus. Também temos boas notícias de Cochabamba, Bolívia. Hoje, Mônica e Fortunata são nossas novas irmãs em Cristo. Quantas coisas Deus fez na Bolívia. Orem por nossos irmãos de lá. E vamos com boas notícias da cidade do México, onde os nossos incríveis líderes, Carlos e Lucy Merria, têm feito coisas poderosas com Deus. Começando o ano com fortes emoções, com o casamento de Joseph e Magnolia. Seus familiares puderam acompanhar a cerimônia virtualmente e ainda assim emocionou o coração de todos com essa união. Também vemos o incrível coração do nosso irmão Moisés Uriarte, que foi batizado em janeiro no Ministério Universitário no México. Ele estava por terminar a sua carreira como engenheiro de comunicação. E hoje Deus tem levantado grandemente os seus talentos e o seu coração para servir a Igreja do México de maneira cibernética. E agora está sendo treinado para ser um cyber-evangelista. Como Deus tem visão pelos universitários e como Deus pode usar os seus talentos para evangelizar a todas as nações. Deus também usou as redes sociais para alcançar, por meio de 158 irmãs, mais de 1.200 mulheres por Facebook e por Zoom, na Conferência de Mulheres, dia 5 de dezembro, com o tema Conectadas. Realmente, Deus conectou mulheres por meio da tecnologia para levar a sua palavra a muitos corações. E essa mensagem chegou a 76 almas sendo salvas no ano de 2020 para a glória de Deus. E vamos com boas notícias da igreja onde eu e meu querido esposo Túlio Amaral lideramos, Bogotá, Colômbia. Sem dúvida, a igreja de Bogotá teve um crescimento radical, com os 20 batismos para a glória de Deus. Os discípulos que puderam ir à Conferência do Brasil, fruto dessa fé foi o Convictus Awards, onde os discípulos foram premiados pela sua dedicação e amor a Deus e por usar os seus talentos na igreja. E nos alegramos muito com novos namoros na igreja, como o de Vinícius e Alejandra Toledo, e Andrés Lopes e Jéssica Vidiamin, os casais que lideram bate-papos bíblicos incríveis aqui em Colômbia. Deus também deu sonhos e visões para reconstruir famílias no ano de 2020. Essa é a história de Dom Alberto e Elizabeth, que há 27 anos estavam casados, mas por muitas feridas no passado, eles estavam a ponto de divorciar-se. Pela graça de Deus, seu filho Daniel, que tomou a decisão de ser um verdadeiro discípulo em 2019, compartilhou a sua fé e insistiu e perseverou por seus pais. Até que Elisa foi batizada e Dom Alberto, depois de 25 anos e na religiosidade, viu que não era um verdadeiro discípulo e que nunca havia sido salvo. Dom Alberto se tornou um incrível discípulo tão frutífero e evangelístico na igreja de Bogotá. Após alguns meses, a chama da paixão começou a se acender de volta. E hoje, Dom Alberto e Elisa estão restaurando seu matrimônio. E se Deus nos permite, em alguns meses vamos ter o primeiro casamento da igreja de Bogotá. Que especial! E terminamos o ano com o Dia do Mercy, onde discípulos e convidados especiais puderam doar sangue e dar esperança a muitas e muitas pessoas em Bogotá. E para finalizar o ano de sonhos e visões, vamos ver as boas notícias da Igreja de Lima, Peru, liderada por Carol e Danilo Bataglin. A quarentena começou no dia 16 de março,
com grande restrição de mobilização e proibições quanto às reuniões. Mesmo assim, os discípulos não foram abalados e decidiram fazer reuniões virtualmente. Eventos que animou a todos, com o primeiro devocional universitário virtual no dia 1º de abril, que foi ainda mais especial porque era em união com Bogotá, Colômbia. E ambas as igrejas conseguiram, com seu amor e excelência para Deus, alcançar mais de 80 participantes. Outro evento virtual que aconteceu entre as duas igrejas foi a Conferência de Mulheres com o tema Eleva-te, onde 2 universitárias foram batizadas para a glória de Deus, Raissa Lorena e Michelle Alejandra. E não só isso, muitas outras mulheres foram alcançadas e inspiradas pela nossa principal aula dada pela nossa irmã incrível do Brasil, Amanda Espessamilha. Deus fez um incrível trabalho por Danilo e Carol levantando homens e mulheres para Deus. Foi incrível ver que muitos cultos virtuais foram organizados pelos próprios bate-papos bíblicos. Que especial! E as boas notícias superam as más notícias do mundo. No total, foram 23 batismos, uma restauração e 2 adições para a glória de Deus em Lima. E como vemos em 2 Coríntios 5, Deus nos deu e confiou a mensagem e o ministério da reconciliação. Sem dúvidas, no ano de 2020, de sonhos e visões, Deus reconciliou muitas almas na América Latina. E em 2021, eu estou muito animada para ver o que Deus vai fazer no ano da fé que move montanhas. E para Deus seja a glória. Amém. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Quando o Senhor nos trajo e nos livrou do cautiverio, quedamos como quien sueña. Quando Ele nos liberou de todo que estuvo mal, quedamos como quien sueña. Entonces nuestra boca de risa se llenó, nuestra alma de canto y alabanza desbordó. Grandes cosas hizo Dios por nosotros, por eso alegre estamos, estamos como quien sueña. Por eso alegre estamos, estamos como quien sueña. Abra sua Bíblia em Salmo 113, é de onde vamos tirar o título da nossa aula. E no Salmo 113, verso 5, a Bíblia diz: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas?
Eu fiquei super grato quando o Raul me pediu para pregar na Conferência de Missões Sul-Americana. E eu espero poder encorajar a todos vocês e ajudar a vocês realmente a se aproximarem de Deus. O título da aula está nessa passagem do capítulo 113, no verso 5. Se chama Nas Alturas. E vocês sabem, pensar que Deus está nas alturas me faz questionar. E se nós não enxergamos Deus como Ele realmente é? E se vemos um Deus diferente do Deus da Bíblia? Se não vemos a Deus como Ele realmente é, corremos o risco de adorar um Deus que nem existe. Corremos o risco de ensinar sobre um Deus e abraçar um Deus que não existe. Se não adoramos o Deus que está nas alturas, estamos envolvidos em uma falsa adoração. E uma falsa compreensão de Deus, e isso é um problema para a nossa salvação. Se vemos Ele como um Deus mais fraco, menor ou inadequado, eu gostaria de te desafiar a mudar agora. Caso contrário, você irá falhar. Tente ser um discípulo, tente ser um cristão, um verdadeiro discípulo que adora a Deus. Sido um Deus criado pelas nossas mentes ou por outros homens não é um Deus adequado. Pois o cristianismo e até os discípulos, de vez em quando, esquecem quem Ele é. Eles falham, ficam aquém, e então, no mundo, se Deus não é o Deus nas alturas, então não há esperança. Não há esperança para esse mundo depravado em que vivemos. Você e eu não temos esperança tampouco. Mas, por outro lado, se você olha para essa frase em hebraico, é muito interessante. A palavra nas significa se sentar para habitar, se sentar no trono. Esse é o nosso Deus. Ele está no trono, certo? E então é dito nas alturas, e a palavra aí é gaba, o que significa voar alto, ser elevado. Então a imagem que temos dessa passagem é Deus nas alturas, Ele se senta para voar. Deus está sentado e Ele está voando. E sabe, você e eu temos que pegar um avião ou fazer algo extraordinário para voar. Deus simplesmente se senta e voa. Ele pode voar alto enquanto está sentado nas alturas. Esse é o poder do nosso Deus. E se esse realmente é o Deus da Bíblia, se Ele realmente é o Deus de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, então este não é mais que um tema deprimente e apenas algum Deus, algum ídolo. Essa é a maior história já contada se Ele realmente é o Deus nas alturas. É a coisa mais grandiosa que nós temos a chance de nos relacionar. Deus fez o homem e se apaixonou pelo homem. Ele diz que apesar de ter criado tudo de bom, Ele vê o homem tropeçar, Ele vê o homem cair, Ele vê o homem pecar. Ele vê o homem perder o seu caminho, mas Deus tem sido tão bom, sido Deus nas alturas. Ele deu todo o seu coração e todo o seu ser, se rebaixou apenas para amar esse homem e salvá-lo. Ele verdadeiramente é o Deus nas alturas, e essa é a grande história já contada. Vocês sabem, eu acreditei por toda a minha vida cristã, e eu aprendi isso ainda jovem, que se um jovem ou uma mulher ou um homem que se torna discípulo e se apaixona pela palavra de Deus, coisas como essa irão te transformar em uma pessoa diferente. Nós adoramos um Deus que está sentado em um trono nas alturas. E você vai se apaixonar pela palavra de Deus, você irá se apaixonar por Deus. Mas se você se apaixonar por algo além da palavra de Deus, então você amará algo de um Deus genérico, algo sobre a sua natureza que você ouviu, mas que não está baseado nas Escrituras. Você falhará, mas se você se apaixonar pelo Deus que você o vê e ama nas Escrituras, você se apaixonará por Deus e nunca cairá, nunca desistirá, nunca voltará para trás. Muitos estudiosos acreditam que os Salmos 112 e 113 eram as duas canções que Jesus cantou juntamente com seus apóstolos na noite da última ceia. Ele literalmente puxou as Escrituras e disse: pessoal, vamos cantar essa música juntos. E ele cantou juntamente com eles os Salmos 112 e 113. O Salmo 113 é conhecido como a canção do Egito e o cântico Páscoa. É o cântico entoado depois da grande ceia do Senhor, e depois disso eles cantam Salmos 114 e 115. Sabe, esse é um ótimo momento para nós. Bem, eu acredito que esse foi o momento
em que Jesus teve que focar em si mesmo, pois sabia que logo mais iria passar pela cruz. Eu tenho que me concentrar em quem Deus realmente é. Ele é o Deus nas alturas. E eu posso fazer isso. Nós temos hoje 3 pontos. Ponto 1, louve a Deus que está sentado nas alturas. Ponto 2, ele se inclina das alturas. E o ponto 3, nada é impossível lá do alto. É uma vitória poder entrar nas Escrituras hoje, mas antes de tudo, eu queria dar a vocês saudações da igreja de Miami, Flórida, de onde Raul e de sua família vieram. Tenho ótimas memórias deles aqui, eu os amo muito, mas vamos ler esses salmos e entrar no texto. Então, vamos falar um pouco mais sobre o verso 1. Louvem ao Senhor, aleluia. Então, louvem ao Senhor. Verso 1 do Salmo 113, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Você vê aqui um tema, Davi quer que você e eu louvemos ao Senhor. Desde agora e para sempre, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Verso 4, o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Então o ponto número 1, louvem ao Senhor que está sentado nas alturas. Nós amamos muito Raul e Linda e ficamos bem honrados quando Raul me perguntou se eu poderia pregar a vocês. E tanto que os amo e estou comprometido com eles, e a nossa parceria e amizade, e esse amor que temos um pelo outro. Ainda o que eu vim a atender é que nenhuma amizade, não importa quão pura ou profunda, não importa o quanto seja boa ou longa, nenhuma amizade com um homem ou mulher é suficiente para sustentar o trabalho que fazemos de evangelizar as nações ainda nessa geração. Se não vemos Deus de maneira adequada e colocamos pessoas, coisas ou até sucesso em seu lugar, mesmo o fracasso podemos colocar no lugar de Deus às vezes, não conseguiremos terminar o trabalho. Então hoje eu gostaria de dar o meu melhor para te ajudar a ter o foco em Deus que está nas alturas. Quero desafiar você a dar glórias a Ele, a andar com Ele, o Deus da Bíblia, o Deus que está nas alturas. O único ser no universo que deve ser reverenciado e adorado é Deus. Até mesmo nas Escrituras, nós achamos no Antigo Testamento, se um anjo aparecesse e não fosse o anjo poderoso do exército do Senhor, ele diria, se levante. No Novo Testamento, vemos Paulo e Pedro, as pessoas querendo se curvar a eles. E eles diziam, não, se levantem, qualquer ser que não é o Deus nas alturas não pode ser adorado. E eu sei que pode ser um conceito simples, mas acho que às vezes ficamos presos, adorando pessoas, pois elas são incríveis. Algumas pessoas são simplesmente incríveis, outras são só pecadoras. Assim como eu, você também sabe, não são tão incríveis assim, mas nós temos que adorar a Deus nas alturas. Deus é tão poderoso e Ele é tão suficiente. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que no céu não precisamos da lua ou do sol. E bem, o que vai acontecer com eles, eu não me importo. Eu não me importo o que vai acontecer com a lua ou com o sol quando chegarmos ao céu. Nós não precisamos mais deles, pois Deus estará lá. E a Bíblia diz que Deus dá a luz, Deus é suficiente, Ele é todo poderoso. E você não precisará do sol, porque Deus basta. Quando Deus é suficiente para você, seu coração e sua mente acreditam nisso com toda força. Você mudará radicalmente, você se superará quando Deus for suficiente. Quando louvamos a Deus que está sentado nas alturas, nós pensamos direito. Nossas emoções se alinham com quem Ele é. E nós podemos literalmente mudar tudo. Se há alguma tristeza que abateu você em 2020 ou já em 2021, tudo bem, pois quando Deus é suficiente para você e você olha para o Deus nas alturas, você supera isso. Quando a ansiedade te derruba, a pressão, seus sentimentos, suas preocupações sobre coisas da vida. E então você
para e pensa, Deus é Deus nas alturas. Ele se senta para voar. Ele pode fazer qualquer coisa. Quando você pensa em falta de fé, você tem pensamentos sem fé ou um dia sem fé. Para mim, às vezes tenho semanas assim, me perguntando por que fiquei tão sem fé. Mas então eu paro e penso, Deus nas alturas. Quando o medo te controlar, e o medo é a raiz de muitos dos nossos pecados, o medo pode te controlar. E curiosamente eu descobri algumas semanas atrás que a frase não temas aparece pelo menos 365 vezes nas Escrituras. Eu achei isso tão interessante, pois para cada dia do ano a Bíblia nos diz para focar em Deus nas alturas. E você não precisa temer, mas quando focamos nos homens ou nos problemas, ou até mesmo no sucesso, você não está focando em Deus nas alturas. Eu acredito com todo o meu coração que Deus é o suficiente para mim. Ele é suficiente. O que mais eu preciso? Mesmo se todos os meus relacionamentos falharem, Deus é o suficiente. Se eu tiver sucesso, Deus é suficiente. E o mesmo vale para quando eu vir a falhar. Eu posso superar quando eu acredito em quem Ele realmente é. Eu gostaria que vocês falassem e pensassem sobre isso. E reservem um tempo, ainda hoje, para se perguntar quando Deus é o suficiente. Veja, Ele é. Mas aqui em mente e aqui coração, às vezes esquecemos. O que posso mudar quando Deus é suficiente? Quantas pessoas posso ajudar quando Deus é suficiente? Quão incrível minha vida vai ser em minhas convicções e quantas pessoas se converterão simplesmente porque eu acredito com todo o meu coração que Deus é suficiente. Veja, a Bíblia nos diz quem é como o Senhor ou Deus que reina em seu trono nas alturas. Eu amo isso. Eu amo que Deus está em seu trono nas alturas. E se Ele fosse menos, não teríamos esperança. Ponto número 2. Vamos começar do verso 6. Ele diz, mas Ele se inclina para contemplar o que aconteceu nos céus e na terra. Quem faz isso? Bom, Deus faz. Ponto número 2. Ele se inclina para contemplar. Então Deus está sentado no céu, Ele se inclina para a terra e olha o que está acontecendo por lá. Ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Ele é tão incrível, Ele vai lá e diz, ali está o céu e lá bem embaixo está a terra. E a Bíblia também é tão incrível. Ela nos mostra que Ele, Deus, está inclinado para olhar a terra. Por quê? Porque foi o que Ele criou. Ele criou você e eu. Ele se inclina para ver e Ele quer ver a sua criação. Para onde ela vai, o que está fazendo, como vão as coisas, Ele se inclina das alturas. Isso é incrível. Ele não tem que fazer isso. Ele escolheu fazer isso porque Ele é tão amoroso. Quem é como o nosso Deus? Ninguém. Não existe ninguém como o nosso Deus. Ele se inclina das alturas. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Nenhuma! Não existe nenhuma nação na terra que teve a oportunidade que você e eu temos. Nosso Deus é tão humilde, Ele é tão amável, Ele é tão paciente que Ele se rebaixou para estar conosco, assim Ele pôde nos salvar. Deus olha para nós em nosso estado perdido, então Ele se inclina, se humilha para que possa nos levantar. Por quê? Eu acredito em duas possíveis razões do porquê Deus está disposto a se inclinar. Número 1, é porque somos tão pecadores, somos como ovelhas sem pastor. Não temos um propósito, precisamos de salvação, precisamos de um Salvador. Ele nos fez dessa maneira. Então, quando Ele se inclina para estar conosco, quando você está orando, Ele está te ouvindo. E Ele quer estar próximo de você. Ele se inclina, pois é isso que Ele tem que fazer. Afinal, somos pecadores. E número 2, quando Ele se inclina para nos olhar, Ele tem um propósito. Vamos lá em Salmos 18. De fato, a minha passagem favorita em toda a Bíblia fica em Salmos 18. Isso me mudou, me ajudou a pensar diferente. Espero que hoje isso possa realmente encorajar vocês. Em Salmos 18:31, esse é um outro momento onde a Bíblia fala sobre o conceito de que Deus se inclina. Salmos 18:31, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Essa passagem mudou minha vida.
Em 2004, Kip e eu estávamos conversando uma noite e eu estava um pouco desanimado sobre uns problemas no ministério que estavam acontecendo. E eu estava para baixo, me sentia um perdedor, sentia que tinha falhado e o Kip disse: "Bro, vamos lá para Salmos 18." E ele deu essa escritura para mim e me atingiu como um arpão no coração. Me perguntei, por que eu duvidei disso? Vejam, Davi escreveu os Salmos 18 e também os 113. O mesmo conceito estava em seu coração, em sua mente. Ele parou e pensou, Deus se inclina. Ele diz aqui que é para me fortalecer e me tornar incrível. Mas ele diz que ele se inclina para me tornar melhor. Então essa é a segunda razão do porquê Deus se inclina. Deus se inclina para te tornar melhor, pois Deus sabe que quando você se levanta, as pessoas o verão como Ele, Deus, realmente é. Deus olha para a minha vida e diz, abençoado seja seu coração, pobre homem. Vou ter que ajudá-lo. Aqui Ele não se inclina, mas Deus nos levanta. Ele nos faz ser melhores. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, pensam que isso é impossível. Eu sei quem é você, como você mudou isso. Como pode ser tão amável? Não entendo. Quando você e eu nos tornamos melhores, o nome do Senhor é glorificado. Mais pessoas se tornam discípulas. Anos atrás, eu me lembro de Kip. Kip é um dos meus melhores amigos. Ele é meu mentor. Ele discipula eu e Helen. E eu sou tão grato por ele estar em nossas vidas por tanto tempo. Eu me lembro que em um ano, Kip me deu um pequeno presente. Era um pequeno ímã de geladeira. Aqueles que você olha todos os dias por estar na sua geladeira. E esse pequeno ímã tinha uma frase. E abri o presente e ele me disse, bro, quero que fique com isso. E dizia, o que você gostaria de fazer? O que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Eu li várias vezes e precisei de um tempo para pensar no que tentaria fazer se soubesse que não falharia. Pense sobre isso. Quando Jesus veio à Terra, ele planejou falhar? Quando Deus criou todo esse universo e o plano com uma nova aliança, ele planejou falhar? Não. Então, quando você e eu decidimos nos tornar discípulos, temos a oportunidade de viver de outra maneira, que não iremos falhar. Isso é incrível. Então Deus se inclina para a terra, para te levantar e te fazer grande. Assim você pode ter a confiança de que pode viver a vida de um discípulo sabendo que não falhará. Ele se inclina para que você se engrandeça. Então o mundo todo pode olhar para a sua vida e ver Deus trabalhando em você, pois não há como você mudar por si mesmo. Ele se inclina para me fazer melhor. Eu estou perdoado. E se você é um discípulo, se arrependeu e foi batizado, e Jesus é o Senhor da sua vida, e se você está vivendo fielmente, você não irá falhar. Você não pode falhar. Esse é o nosso Deus, Ele se inclina para te engrandecer. Eu estou salvo, pois Deus se inclinou. Eu tenho poder, pois Deus se inclinou. Eu posso mudar, porque Deus se inclinou. Eu posso ajudar pessoas a se tornarem cristãs, porque Deus se inclinou das alturas. Ele se inclinou para nos fazer melhor. Então hoje eu queria desafiar você a se ocupar com a sua espada. Eu não me importo o quanto 2020 foi difícil devido à pandemia. Não importa o quão difícil foi janeiro e fevereiro de 2021. Veja o que Deus pode fazer. Volte para a palavra. E lembre-se de que Ele é o Deus e se inclina das alturas para te engrandecer. Vamos empunhar a espada e ver o que Deus pode fazer. E finalmente, voltando ao Salmo 113, de 7 a 9, essas são escrituras muito preciosas. Ele diz no Salmo 113, versículo 7, Ele levanta do pó necessitados e ergue do lixo o pobre, o que literalmente significa pilha de esterco. Então Ele nos tira de uma vida de lixo, Ele nos levanta de um lugar que é tão baixo. Ele levanta os pobres, levanta os necessitados, suas ovelhas das cinzas, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dar um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Louvem ao Senhor, aleluia. Ponto número 3, nada é impossível lá do alto. A Bíblia nos diz aqui, Ele levanta o necessitado, Ele tira os destituídos do monte de esterco e nos eleva para sermos algo grande. Ele nos senta como príncipes, quero dizer, quê? Isso é incrível. Esse é o nosso Deus. Deus pode levar a pessoa que estava lá embaixo, como você e eu, e Ele nos eleva para sermos como príncipes. Ele levanta o pobre.
Eu penso que esses últimos 2 anos em Miami, o que Deus fez, você sabe, cerca de 3 anos atrás, eu encontrei Jenny Pena, que fez parte da ICOC por muitos anos. E eles meio que se desviaram e se perderam. Seu marido, Will Pena, estava tentando o seu melhor. Mas com o tempo, eles tiveram que deixar a igreja lá do lado oeste da Flórida. Eles já não faziam mais parte da igreja. Eles estavam tentando achar um caminho. Depois do culto inaugural aqui em Miami, recebi um telefonema. E comecei uma amizade por telefone com Will Pena. E depois fomos visitá-los. E me lembro de que por 3 anos, compartilhando uma das escrituras e conversando com Will, ele ficou tão desanimado e abatido pelo que aconteceu com o movimento, que não sei se ele poderia dizer que acreditava que Deus poderia fazer o impossível. Mas nós conversamos, eu compartilhei minha história com ele sobre como eu mudei, sobre o novo movimento que Deus tinha iniciado, pois Deus é assim, Ele nunca desiste de nós. Nós conversamos por 3 anos. Eu compartilhei dezenas de escrituras. Nós compartilhamos momentos e histórias juntos. Nós compartilhamos as nossas vidas. E sabe, Will tinha deixado o ministério anos antes. Ele voltou a trabalhar em um emprego regular no mundo, mas sem cair da fé. E Will aprendeu com o tempo como se tornar muito bem-sucedido. E Will ganhou muito dinheiro. Ele era literalmente como um príncipe entre os homens. Ele gerenciava outras empresas, ajudava outras pessoas consultando seus negócios. Ele se tornou uma pessoa famosa. Ao longo dos anos, ele escreveu cerca de 70 livros. E eu pensei, quem sou eu para ajudar uma pessoa como eu? Will é como um príncipe e eu sou como um garoto do interior de Louisiana. Mas Deus me colocou na frente de um homem que se parecia com um príncipe. Hoje somos grandes amigos e ele faz parte da igreja e hoje lidera uma região que está crescendo incrivelmente rápido. Muitas pessoas estão se tornando discípulas e líderes estão se levantando. Deus me tirou do monte de esterco e me colocou entre os homens que eram príncipes. Eu penso no Dr. Joe Garman, em Tallahassee e Thomasville, a igreja que agora se chama TNT. Dr. Joe Garman estava no antigo movimento, plantou muitas igrejas, ajudou muitas pessoas. Mas com o tempo, ele meio que decidiu seguir seu próprio caminho por muitos anos. Dr. Garman apenas tentou construir uma igreja e ao longo dos anos, ele ficou perto de todos esses homens que foram heróis na fé para mim. E eu pensei, uau, como seria bom se Joe, o Dr. Garman, pudesse apenas vir e estar conosco. E depois de alguns meses trabalhando com Kip e outras pessoas, Joe veio a se tornar um membro. E provavelmente você já ouviu a história do que aconteceu na igreja TNT. De apenas alguns, eles cresceram para 50 discípulos e continuam crescendo. Deus está fazendo coisas incríveis. Um príncipe entre os homens. E nas últimas 2 semanas, Martin e Carmen Bentley. Mas primeiro entenda que Carmen é irmã de Helena McKean. Ela se casou com Martin há muitos anos. Eles trabalhavam no ministério na América Latina. Eles lideraram igrejas, ajudaram muitas pessoas. Eles são muito influentes. Mas a coisa realmente especial é que Carmen é a irmã de Helena. E ela é incrível, assim como Martin também é incrível. Eles estavam olhando para o movimento, falando com o Dr. Joe, pensando o que eles fariam. E eles começaram a ver a visão e o coração. Eles viram Deus fazendo o impossível, através de pessoas como nós. E eles ficaram tão encorajados que há 2 semanas eles se tornaram membros da igreja de Thomasville e Tallahassee, por estar com príncipes entre homens, sendo que fui o garoto vivendo em esterco. Sabe, na última passagem aqui ele diz, dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Eu pensei que ela fosse estéril. Como ela poderia ser mãe feliz entre as crianças? Bem, na Bíblia há um registro de pelo menos 6 mulheres estéreis, talvez até 7, e possivelmente mais. Mas penso em Sara, que deu à luz a Isaac na sua velhice. Que vitória! Deus fez da mulher estéril uma feliz mãe de filhos. Rebeca teve Esaú e Jacó se tornou Israel. Então Raquel teve José e Benjamim. Ela foi usada por Deus, uma mulher estéril teve José que salvou Israel. E que grande vitória de Ana, estéril, implora a Deus e ele lhe deu Samuel, que salvou e liderou Israel. A mãe de Sansão deu à luz a Sansão, era estéril, mas dá à luz mesmo assim, e ele salvou Israel. Isabel, no Novo Testamento, ela é conhecida como a estéril, e ainda em sua velhice, ela teve João Batista,
que guia toda a humanidade para seguir o Salvador. A história mais interessante para mim é a história de Ruth e Noemi. Nas Escrituras, em Ruth 4:16, a Bíblia diz: então Noemi pegou a criança e a colocou no colo. Então Ruth teve um filho. Lembre-se que ela voltou com Noemi, pois ela queria ficar com ela. E então Ruth teve essa criança. Mas muitos acreditavam que ela era estéril. Mas Ruth se casou com Boaz e ela teve um filho. Noemi está tão animada, pois ela perdeu tudo o que tinha, mas Deus lhe deu um filho através de Ruth. E a Bíblia diz que Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança disseram que Noemi teve um filho e lhe deram o nome de Obed. E esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Que história! Essa mulher estéril, Ruth, teve uma mãe na fé. Noemi não poderia ter mais filhos. Ela perdeu tudo, inclusive seus 2 filhos. Mas por meio de Ruth, ela teve outro filho, que se tornou o bisavô do rei Davi, que escreveu o Salmo 113. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível das alturas. Existe algo que é difícil demais para Deus? Maria, ainda virgem, se tornou mãe, pois nada é impossível para Deus. A Bíblia diz: Deus dá filhos a mulheres estéreis. Ele certamente pode responder suas orações e transformar você em uma pessoa diferente. Penso em Tia e Marcel Turner. Tia e Marcel estão aqui em Miami conosco. Tia foi convertida no antigo movimento e ainda assim ela queria ser uma discípula. Depois de um tempo ela se uniu a nós no novo movimento. Ela mudou radicalmente. Ela mudou tanto que conquistou o coração de um jovem chamado Marcel. E os Turners se casaram e entraram para o ministério. Foram apontados como evangelista e conselheira de mulheres. Eles lideraram a igreja em Gainesville. Mas depois de golpe após golpe em sua saúde, Tia teve que dar um tempo. Eles descobriram que Tia tinha lúpus. Ele literalmente estava matando-a. Ela já tinha perdido muito peso. Ela não conseguia comer nada por meses a fio. Estava no hospital constantemente, mas orava a Deus nas alturas para que o impossível fosse realizado. E, incrivelmente, ela começou a melhorar. Eles encontraram uma maneira de melhorar a sua saúde e ela está tão saudável agora, mas quando ela se mudou para Miami, 2 anos e meio atrás, ela estava tão magra que fiquei muito preocupado com ela. Ela ganhou já todo o peso perdido. Ela parece ótima e saudável. E eu disse à Tia: você está radiante. E Marcel estava assim: essa é minha esposa. Sabe, ele estava tão feliz. Mas, surpreendentemente, Marcel, ele se tornou um discípulo há cerca de 10 ou 12 anos. E ele caiu da fé 4 vezes. E dessas, foi expulso 3. Marcel finalmente voltou e foi restaurado. Ele veio para nos ajudar e se casou com Tia. Depois lideraram a igreja de Gainesville. E então pedimos a eles para virem estar conosco em Miami. E, surpreendentemente, esse cara que era estéril, entre aspas, emocionalmente e espiritualmente, se tornou um dos grandes líderes que já conheci no reino nos dias de hoje. Não apenas como membro do campus universitário, mas como evangelista nos últimos tempos. Em apenas 6 meses, vimos 50 universitários serem batizados. As mudanças e desafios passados por Marcel e Tia inspiraram todas as igrejas do movimento. Eu gostaria de perguntar a você: você acredita que nada é impossível nas alturas? Hoje eu quero que você separe um momento e pense: eu realmente louvo a Deus que está no céu, ou eu troquei por um Deus diferente? Número 2, você acredita que Deus se inclina das alturas para engrandecer? Pois quando você acredita nisso, você mudará e mudará o mundo também. E o número 3, você acredita com todo o seu coração que nada é impossível das alturas? Porque esse é o lugar que Deus se senta, nas alturas. Ele é o Deus que muda você e a mim. Tenham um domingo incrível e para Deus seja toda a glória. Eu invoco meu Senhor, digno é ser louvado, serei salvo dos inimigos. É Señor vive, bendita sea la roca y el Dios de mi salvación sea exaltado. El Señor vive, bendita
bendita sea la roca y el Dios de mi salvación sea exaltado. Clamaré a mi Señor, quien es digno de dolor. Cánticos que llegan al cielo. El Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é rocha senão, ó Deus? Revestir-me-á de força. El Señor vive, bendita sea la roca y el Dios de mi salvación sea exaltado. El Señor vive, bendita sea la roca y el Dios de mi salvación sea exaltado. Oraré a mi Señor, quien es digno de dolor. Me protege del enemigo. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Aleluya, aleluya, mi Dios, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Aleluya, aleluya, mi Dios, Él vive, mi Dios, Él vive en mí. El Señor vive, bendita sea la roca y el Dios de mi salvación sea exaltado. El Señor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Eu invoco meu Senhor,